O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Olá pessoal do Fábrica D, estamos aqui em mais uma aula e dessa vez vamos ver a parte de equações recíprocas, que é um item importantíssimo tanto para o ITA primeira fase quanto para a prova do IME também objetivo. E como que é a cara de uma equação recíproca, como que ela se manifesta, o que come, do que se alimenta, veremos tudo isso hoje aqui no Fábrica D. Bom, então vamos lá, como é que é a cara de uma equação desse tipo? Nada melhor do que a gente resolver a partir de um exemplo. Ficar botando letrinha e não sei o que aqui não faz o menor sentido, você não está numa aula catedrática chatérrima de faculdade, então a ideia é você saber, repetir e vencer, ok? Então vamos lá. Aqui, quando você tem esse tipo de equação em que os coeficientes simétricos são iguais, poderiam também ser opostos, tá? Poderiam ser iguais ou opostos, 1 em mais 1 ou 1 em menos 1. Quando isso acontece, 1 e 1, menos 5 e 5, tendo um termo do meio ou não, você dirá que a equação ela é recíproca. Porém, a técnica de resolver muda um pouquinho de acordo com ter esse termo do meio ou não. Se eu não tiver o termo do meio, você vai verificar se 1 e ou menos 1 são raízes e usar esse dado, esse fato, para abaixar o grau do polinômio. Gente, como é que é essa altura do campeonato? Você abaixa o grau de um polinômio quando você já tem alguma raiz conhecida, principalmente uma raiz real. Poderia ser imaginária também, mas as contas ficam mais complicadas. Geralmente, como raiz real, você usa o quê? Breuer-Fini. Isso. Então, você vai verificar se 1 ou menos 1 são raízes e vai abaixar o grau da expressão por Breuer-Fini. Tendo o termo do meio, aí é que vem a graça, aí que vem a questão melhorzinha, mais legal de fazer, mais desafiadora. Você vai fazer o seguinte. Tá vendo o x que acompanha o termo do meio? O 6 não precisa. Tá vendo o x ao quadrado? Você vai dividir ambos os lados da equação pelo x ao quadrado. Lembrando que se você quer achar as raízes, você está igualando a zero, divide zero por qualquer coisa que não seja zero, claro. E zero aqui não é raiz, né, gente? Tem um aqui no final, zero não é raiz. Dividir o zero por qualquer coisa que não seja zero vai dar zero. E aí você vai acabar afetando na prática apenas o lado da esquerda. Então eu vou sempre mirar no termo do meio e dividir a equação inteira por esse termo do meio, beleza? Então vamos fazer isso. O que você vai ter então aqui? Fica então aqui x ao quadrado, aqui também x ao quadrado, aqui também x ao quadrado, aqui também x ao quadrado, né? E aí você vai ter o quê? Pega aqui, divide, que aí você tem x4 por x2. x2 menos 5x mais 6 menos 5 sobre x mais 1 sobre x2, tá? Então, tenho isso daqui. E aí, o que vai acontecer? A primeira coisa, então, é isso, tá? Entendeu? Você vai dividir toda a equação
pelo x aqui elevado a não sei o que, né? Ao cubo, a quarto, o que tiver no meio, você vai dividir todo mundo por esse x elevado, no caso aqui, ao quadrado. Tá, fiz isso. Vale também dizer que muitas equações e muitas questões que eu já vi caírem começam daqui. O cara te poupa de um trabalho, né? O cara já começa daqui, então o cara vai fazer apenas o agrupamento que eu vou mostrar agora. Mas não fica contentinho, porque o ideal é que você saiba fazer a partir daqui, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Aqui, quando ele bota esse tipo de questão numa prova mais fácil, numa FUVEST, numa outra prova qualquer por aí, e não é isso que vai, no caso, te fazer chegar à vitória. Você tem que saber daqui. Então, divide pelo termo do meio. Agora, você vai fazer o seguinte. Agrupa, no caso aqui, o x ao quadrado com 1 sobre x2. Escreve um do lado do outro mesmo. A mesma coisa, você vai fazer com os termos x e 1 sobre x, já colocando esse menos 5 em evidência. Fez isso? Beleza. Tá faltando um termo, não é? Tá faltando, no caso, 6 dali. Ok. Fiz isso, tranquilo. Tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos chamar de y que eu tenho aqui. E aqui vai ser o quê, ó? Se isso é y, isso é y ao quadrado? Não, né, gente? Porque, olha só, se você está chamando, se você está fazendo com que o y seja igual a x mais 1 sobre x, aí, se eu elevar ao quadrado ambos os lados, isso vai dar y2 igual a x2 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, você vai ter o quê? Y ao quadrado, jogo 2 para a esquerda, menos 2, igual a x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado. Logo, você vai ter aqui, ó, que no final, isso vai terminar dando uma equação do segundo grau. Se você não sabe nada disso e você ainda não é aluno do FabricaD, chegou a hora de você ir lá em fabricad.online, usar o cupom Militares que te dá 10% de desconto e você vai ter os melhores professores de vestibulares principais do Rio, dos cursos Linhas de Frente, que eu tirei desses lugares para dar aula junto comigo, para serem funcionários da minha empresa, para montar a melhor equipe de professores que você poderia ter, ok? Então, não vou mencionar os lugares, não faço merchan para ninguém de graça, mas eu tirei dos melhores cursos do Rio para estar, no caso, aqui. E eu, apesar da minha carinha de bebê, já dou aula já há 20 anos, porque, cara, não adianta ganhar dinheiro e ficar todo carcomido e mal cuidado, né? Desculpa aí. Né? Então, é óbvio que eu me cuido, uso meu dinheiro para sempre permanecer jovial, né? Porque você não vai querer ter aula com a pessoa toda acabada, né? Desculpa aí também. Então, vamos lá. Então, vai lá, usa o cupom Militares, usa o site fabricad.online para que você finalmente chegue à vitória. Beleza, gente? Esse é o momento de você finalmente fazer parte da nossa família e não ficar com aquela carinha de choro depois, porque chegou na prova final do ano e deu ruim na sua vida, tá? Vem comigo que tá na mão de Deus, tá na mão do Pai, tá nas minhas mãos, ok? Vamos lá. Então aqui você vai ter o seguinte, y ao quadrado menos 2. Hoje eu não estou conseguindo me fingir de muito humilde. Então fica y ao quadrado menos 2, menos 5y mais 6, tudo isso igual a zero. Ou seja, y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. E aí, o que vai acontecer é isso. Você vai sair da equação recíproca nessa substituição e vai terminar numa equação com outra letra, um y, z, como você tenha chamado. Nesse caso aqui, pintou uma equação do segundo grau e agora vamos resolver essa equação do segundo grau. Claro que o grau da expressão original não é sempre grau 4, pelo amor de Deus, né, gente? Eu estou te explicando a técnica de resolução, que é essa, tá? Naquilo que você vai cair em maior, no caso, dificuldade de resolver, vai depender do que a questão estiver te dando originalmente. Bom, aqui é fácil. O produto é 4 e a soma é 5. Produto 4 e soma 5, a raiz são o quê, pessoal? 1 e 4. Então, ou você vai ter
raiz 1, ou você vai ter raiz 4, né? E aí, lembrando que 1 e 4 como y são valores que a gente inventou. Eu tenho que agora voltar para o valor original, que é o x. Então, estou dizendo que x mais 1 sobre x é 1, ou estou dizendo que x mais 1 sobre x é igual a 4. Bom, joga agora o x para cada um dos dois lados, vão dar duas equações do segundo grau. Uma é x2 menos x mais 1 igual a 0, e aqui é x2 menos 4x mais 1 igual a 0, né? Então pronto, o delta do de cima vai dar o quê? b ao quadrado menos 4ac menos 3. O x vai dar então menos b mais ou menos raiz de 3i sobre 2, né? E no outro você vai ter 16 menos 4 vai dar 12. Vai dar então aqui menos b mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 2 mais ou menos raiz de 3. Então, nós temos aqui 4 valores de raízes. 1 mais ou menos raiz de 3i sobre 2 e 2 mais ou menos raiz de 3. São 4 valores mesmo. A expressão originalmente era do quarto grau, não, galera? E outra coisa importante você perceber que nesse caso em que eu tenho aqui esse tipo de equação, como está na tua frente, que os valores que eu encontro são sempre um simétrico do outro. Como assim um simétrico do outro? Se eu pegar 2 mais raiz de 3 e montar a expressão 1 sobre 2 mais raiz de 3, o resultado é outro, que é 2 menos raiz de 3. Não entendi. Se fosse uma equação com outros valores de raízes, tipo 5, 1 quinto, 1 sobre 5, também seria raiz. Se eu tivesse achado 2, 1 sobre 2, 1 meio, também seria raiz. É sempre o x e 1 sobre x como raízes desse tipo de equação. Quer ver só? Se você pegar aqui o 2 mais raiz de 3, o que vai acontecer? Ó, vamos mostrar fazendo. Você está aí que nem São Tomé, só acredita vendo, só crê se eu te mostrar na chincha, tchaca na buchaca. Então vamos lá. Ah, então me mostra, professor Fortão. Então aqui você vai ter o quê, ó? Você vai ter que, se eu multiplicar em cima e embaixo, racionalizar, na verdade, né? Eu estou pegando aqui o ali, mostrando que o inverso dele vai dar o outro. Realmente, o que eu tenho aqui embaixo? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 4 menos 3 até ontem dava 1, né? E aqui em cima vai dar 2 menos raiz de 3. Que, ó, sobre 1, ó, pasmem! É 2 menos raiz de 3, tá? É exatamente outro valor. Então isso comprova, se eu fizesse também aqui com 1 mais raiz de 3i sobre 2, 1 sobre isso daria o outro, que é 1 menos raiz de 3i sobre 2. Isso comprova o que eu te falei. É bom saber desses detalhes em questões que às vezes você fique necessitando de informações extras para resolver a mesma. Pode ser que isso seja útil, tá? Pode ser que isso seja bem útil. Inclusive pelo fato de eu ter 4 raízes, onde uma eu estou fazendo, no caso, é o inverso da outra, tipo 2 e 1 meio, 5 e 1 quinto. O produto de par em par dá 1. Pode ver, ó, pelas relações de soma e produto, troca, não troca, troca, não troca. O produto realmente dá 1 sobre 1. Porque de 2 em 2 são 4 raízes, né? As primeiras duas multiplicadas dão 1, vezes as outras duas multiplicadas também dão 1. 1 vezes 1 dá 1, tá? Então o produto delas teria que dar 1 mesmo. Isso já era esperado, realmente, que de 2 em 2 dá 1, então o produto fosse 1. E, por exemplo, vai que aqui você tem um coeficiente faltando, em vez de ver o 1, vem uma letra. Eu já saberia que, então, se a equação realmente é desse tipo recíproca, que ela teria que ter esse último coeficiente igual a 1, tá? Às vezes acontece também isso. Ele dá incompleta para você primeiro completar a equação e aí sim depois fazer o que eu fiz aqui e começar a resolver até o final. Beleza, gente? Espero que com isso você tenha aproveitado mais esse tópico. Você dá frente aqui para você dar o print, ver se tá tudo bem e continuamos aqui para você que é nosso aluno do Fábrica D. É óbvio que tem toda uma longa sequência na playlist de polinômios, que é dentro de Matemática 5, que é dentro de Matemática Militar, que tem mais de 1000 aulas nessa altura, material pra caramba de exercício, de teoria, ok? Não as primeiras aulas que produz notáveis, né? Começa a produzir notáveis, começa aquela coisa bem simplesinha, depois vai evoluindo o nível, já em produz notáveis,
vai para a desigualdade das médias, vai para um bando de teorema que tem lá, Cauchy-Schwarz e por aí vai, e depois já cai em mate 1, 2, 3, 4 e 5, a gente monta o seu horário de estudos, te auxilia em tudo que você precisa para não se sentir sozinho em casa. Então conte conosco, conte com o Fabricad. Se você, nosso aluno, ainda não usufruiu disso, vá lá na sua área de aluno, vá lá em dúvidas, peça seu horário de estudos, fale quais horários que você tem, qual horário livre que você tem, explana a sua realidade, não tenho base, minha situação é assim, assado, que a gente sempre está aqui para te ajudar. Beleza? Um beijo, um abraço grande, valeu, gente! Bom, galera, continuando então agora a parte de equações recíprocas, vamos para mais um exemplo. Dessa vez você vai ver que eu retirei o termo do meio. Então a gente tem um exemplo que a gente começa sem o termo do meio, para você perceber qual é a diferença desse tipo de equação em relação ao anterior, beleza? Bom, como eu estava avisando antes, como eu falei no bloco anterior, quando isso acontece, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se 1 e ou menos 1 são raízes da equação. Nem sempre teremos os dois valores, às vezes um ou outro, mas é bom verificar os dois. Por quê? Você já pegando uma equação como essa e sabendo que 1 menos 1 são raízes, você já pode abaixar o grau pelo quê? Por Briot-Ruffini. Vamos lá? Nesse caso, você vai perceber que as duas são raízes, 1 e menos 1. Logo, eu vou pegar uma equação de quarto grau e ela vai decair para uma de grau 2, que fica uma equação bem fácil. Então, vamos lá. Pega, então, aqui. Repara que 1 é raiz. E aí, como é que era o Briot-Ruffini mesmo, hein? Você pegava o primeiro coeficiente. Aliás, o Briot-Ruffini é o quê, gente? Você bota todos os coeficientes aqui em cima. Lembrando que se não tem um termo no meio, você vai botar um zero aqui. Não só porque termo no meio, né? Qualquer coeficiente faltante, na sequência, você completava com zero. E aí você vai ter o que aqui? Fica 1 vezes 5 com menos 13, o que vai dar menos 8. 1 vezes menos 8 com 0 dá menos 8. 1 vezes menos 8 com 13 dá 5. E 1 vezes 5 dá 5 com menos 5 dá 0, tá? Essa aqui é a ideia aqui. Bom, fiz isso. Se você testar agora, você vai ver que é uma equação no terceiro grau, em que não dá para mais colocar o 1 como raiz, mas se você testar o menos 1, você vai ver que é. Outra prova cabal disso, outra prova crucial disso, é você jogar o menos 1 aqui à esquerda e ver que na sequência de Briot que você vai fazer, que o último vai dar 0, ou seja, é divisível por x mais 1, né? Significa que o menos 1, perdão, em outras palavras, realmente é raiz, tá? Então abaixa aqui o 5. Lembrando que ao chegar nesse ponto, eu estou fazendo o Briot-Ruffini com essa linha, essa que é a minha linha de referência agora, e essa aqui já era, morreu, sumiu, tá? Então você vai ter o quê, ó? Menos 1 vezes 5 menos 5, com menos 8, menos 13. Menos 1 com menos 13, 13, com menos 8, 5. E menos 1 com 5 menos 5, com 5 dá 0, ok? E aí você vai ter isso daqui. Feito isso, beleza, repara aqui, à medida que você vai dividindo, à medida que você vai jogando esses valores como raízes, era do quarto grau, passou a ser do terceiro, e agora os coeficientes ali sobrantes, né? Sobrantes é ótimo, que sobraram, são do coeficiente da equação do segundo grau, né? Neologismo aí à vista, não foi erro mesmo. Então você vai ter aqui, ó, 5x2 menos 13x mais 5, tudo isso igual a 0, né? Ok, cheguei a isso. Agora tranquilo, gente. D alta vai dar B ao quadrado menos 4AC, ou seja, menos 100, né? 69. Não tem raiz inteira, tudo bem. Fica menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Tá? Então você vai ter 13 mais ou menos a raiz de 69 sobre 10. Bom, tá aqui. E aí, com isso, eu tenho as 4 raízes, né? 1 menos 1 e essas duas daqui. Então, solução mais ou menos 1 e 13 mais ou menos a raiz de 69 sobre 10. Bom, galera, lembrando que caso eu encontrasse apenas o 1,
ou menos 1 como raiz, a gente ia passar para uma equação que, de uma forma ou de outra, seria de um grau menor, e aí poderia ser que eu tivesse que usar alguma outra técnica para continuar a resolver a equação. As matérias aqui se misturam e nem sempre você vai ter uma receita de bolo certinha, fechada, para resolver um problema do ITA ou do IME, né? Se você gostou aqui da gente, passa lá no nosso Instagram, que é o @plataformafabricad. Se você não sabe nada disso que foi falado aqui, você tem que fazer parte dos nossos alunos e é a plataforma mais acessível e mais completa que você vai achar. Primeiro, que a gente fala a sua língua. Segundo, que a gente leva em consideração, inclusive o cara que não tem base, mas tem o sonho de entrar pro ITA, pro IME, chegando a coisas de nível cavalar, mas começando por coisas de nível mais acessível. Fazendo embasamento do cara. Você não vai ter que recorrer a livro, a não sei o que, para embasar. Você vai embasar com a gente. Você segue a trilha inteira que você tem de aulas, que é grande para caramba. A gente que já estuda, você que já estuda isso há mais tempo, sabe que, às vezes, por causa de uma questão, você vai ficar horas e horas tentando entender, mesmo vendo a gente fazer. Isso faz parte do mundo ITA/IME. Você, às vezes, por causa de um passo de questão, ficar horas olhando para a cara daquilo. É uma coisa que, às vezes, na hora você, sei lá, não está muito bem no dia, ou não tem base para aquilo, ou não enxergou. Às vezes, sabe, você olha para aquilo depois e fala, caramba, era isso? Coisa ridícula que eu estava travando. Mas na hora, meu amigo, você fica lá um tempão. Então, a gente sabe que o estudo é árduo, que é uma trilha de conhecimento a ser feita, a ser construída, mas com a gente você vai ter tudo isso mesmo, uma trilha, partindo do básico e vai subindo de nível pacientemente estudando. Outra coisa é a mistura de assuntos. Há assuntos que não tem como. Você pode estar no básico dela. Você não vai encontrar assunto de prova dela apenas separadamente, caindo. Já a mistura de cara com outras coisas. Isso te força a ir e voltar em matérias o tempo todo. Às vezes, ir e voltar entre matérias como matemática e física, não apenas dentro da matemática, não apenas dentro da química. Isso é perfeitamente normal no estudo do ITA/IME, ok? E qual é a nossa plataforma? É a www.fabricad.online. Lá você encontra no nosso Instagram também vários exemplos de resultados, depoimentos, já de pessoas aprovadas que passaram pelas nossas mãos, aprovadas e classificadas, é claro, né? Que a aprovação não muda nada a sua vida, é só uma métrica de vaidade. Olha, foi aprovado, mas continua aqui ano que vem estudando para isso, tá? Pô, isso aí é ridículo, ok? E aí, com o cupom Militares, você tem 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos da área militar. Área, no caso de Enem, de MED ou de UERJ, o cupom é outro, o papo é outro, aí você tem que cair em outra aula aberta da gente, beleza? E todos eles, independentemente do nicho, contam com um grupo de Telegram, simulados, listas de exercícios, tira dúvidas na sua área interna, correção de redação que você vai enviar e vai ter a devolvida, comentada e tudo mais, ok? É muito, muito, muito benefício por um preço que você finalmente pode pagar. Em outros sites você pagaria o quádruplo, o triplo disso. Aqui você finalmente consegue se tornar competitivo a nível dessas pessoas que pagam quantias exorbitantes no Fabricad. A gente quer que você vença, quer que você consiga alçar o seu sonho e por isso vem com a gente. Preço como esse você não encontrará. Em breve vamos aumentar os valores e aí a oportunidade já se foi. Beleza, gente? Então fica conosco, fica com a gente, te aguardo lá, tá bom? Como nosso aluno e eu tenho certeza que em breve, muito breve, você vai estar dando o seu depoimento de que foi finalmente classificado para o seu sonho. Um beijo, valeu, tchau, tchau. Bom, galera, e se você acha que decorar nome de polinômio, saber nomenclatura, é uma parada inútil para a prova do ITA do IME, você está muito enganado. No caso aqui, realmente, a maioria das questões, se você souber a malemolência técnica de como fazer cada assunto, cada item, realmente saber nomezinho, que é uma coisa chata, né, galera? Não vai importar muito. Mas nesse caso daqui, cara, você tem que saber isso, infelizmente. Eu tenho que, no caso, saber o que é uma equação recíproca de primeira classe e o que é uma de segunda classe. Note que, galera, aparecer primeira classe ou primeira espécie são a mesma coisa. Então, falar equação de primeira classe de primeira espécie é a mesma coisa pra gente, tá? O que importa é saber que na primeira classe, ou primeira espécie, né, você vai ter que os coeficientes que são equidistantes, eles são
exatamente os mesmos. 12, 12. Depois aqui, menos 56 e menos 56. Ou na de baixo, 31 e 31. Ou em seguida, menos 7 e menos 7. Podendo aqui ter um termo do meio ou não. Isso aí não tem problema. Nas de segunda espécie ou segunda classe, os coeficientes que são equidistantes são opostos. 5 e menos 5. Ou então aqui, menos 13 e 13. Ou lá embaixo, 2 e menos 2. Ou no outro, menos 5 e 5. E por aí vai, tá? Importante é saber o nome, porque eu vou te mostrar agora, como já teve questão do item, que esse nome foi cobrado. Quer ver? Joga na tela aí para mim, editor. Muito bem. O que ele fala então aí nessa questão? Presta atenção que eu vou te fazer duas questões em que saber isso foi muito importante. Na verdade, era essencial, era fundamental, senão você não saía do lugar. Você estava ferrado, na verdade, né? Então ele fala assim, questão do ITA. Sabendo que a equação de coeficientes reais dada por x6 menos a mais b mais 6x à quinta igual a zero, ok? É uma equação, agora veja, recíproca de segunda classe. Anotem aí, né? Recíproca de segunda classe. Então o número de raízes reais dessa equação é, então aqui 0, 2, 3, 4 ou 6. Volta para mim. Bom, você está percebendo que aí a equação surpreendeu, a questão do ITA surpreendeu que ela era extremamente decoreba. Se o cara sabe resolver a equação quando vem os coeficientes, ele sabe que é para jogar 1 menos 1 como raízes para baixar o grau, que é para dividir pelo x do meio, mas ele não sabe o nome, o que significa ser de primeira ou segunda espécie, ele está ferrado. Ele não faz a questão. E isso é uma coisa que geralmente o pessoal não espera, tá? Tem que saber nomenclatura. Então aqui ele tinha que saber nomenclatura, ou seja, que os coeficientes equidistantes eles eram o quê? Eles eram opostos. Então, 1 e menos 1, aqui já está batendo, nada a ser feito. Depois aqui, se aqui é 6, aqui seria tudo isso menos 6, né? Se aqui é menos 3c e aqui é 6, então esse menos 3c seria menos 6. E assim, gente, até daria para descobrir o A, o B e o C, né? É só fazer o sistema. A mais B mais C igual a 6. 3C igual a 6. E falta 1 com A, B e C. Pois é, aí é que tá. Porque assim, a questão está interessada que você resolva, né? Quer saber quantas raízes reais possui. Então, eu já tenho que é x6, menos 6x5, mais 6x4, aí pula aqui menos 6x2, mais 6x menos 1. E o do meio? Vai ter termo do meio? Na verdade, eu vou te falar uma parada meio tosca para você entender. Mas a equação recíproca, ela tem que ter o quê? Os termos equidistantes opostos. O termo do meio, ele é equidistante dele mesmo. Então pensa assim, quando é que um termo A é igual a um termo menos A? Só se ele for igual a zero, né? Como é que um termo é igual ao oposto dele mesmo? Só se ele for zero. Então, o termo do meio, num caso como esse, na recíproca de segunda espécie e segunda classe, ele tem que ser sempre igual a zero. Isso foi a maior dúvida que pintou aqui nessa questão, tá? Porque aí o pessoal ficava procurando aqui e não precisava achar o A e o B, tá? Então aqui você, tendo A e tendo B, se você achasse o A e B, ele ia concluir que era igual a zero também, mas não precisava. Dava para falar de cara que era zero, já botar os coeficientes e engatar na resolução como eu vou fazer. Então você vai ter o quê? Ó, x à sexta, menos 6x à quinta, mais 6x à quarta, depois menos 6x ao quadrado, depois mais 6x, menos 1, tudo isso igual a zero, tá? Então você vai ter o que aqui? Você tem uma equação em que eu tenho agora que resolver. Como que eu vou resolver isso? Você vai pegar aqui e vai jogar 1 e menos 1 como raízes para reduzir o grau da equação. Vou apagar aqui, tá, gente? Então guarda isso, vocês têm que decorar, decorem isso daqui, que você já viu que saber esse nomezinho maldito é importante. Tirou o print daí? Beleza, vamos resolver então. Bom, então vamos lá, vamos fazer o nosso brioche fine. Fazendo o brioche, apelando pro brioche. Deu tudo errado na sua vida, usa o brioche. Eita, então você vai ter o quê, ó? Pega aqui. Fica então
menos 6, 6, 0, porque não tem nada com x3, menos 6, 6 e menos 1, né? Joga 1 aqui dentro, você vai abaixar o grau, vai ficar aqui, ó. 1 vezes 1, 1 com menos 6, menos 5. Menos 5 com 6, 1. 1 com 0, 1. 1 com menos 6, menos 5. Menos 5 com 6, 1. E 1 com menos 1, 0. Ok. Vamos de novo, agora com menos 1. Agora eu estou olhando para essa linha. Menos 1 com menos 5, menos 6. 6 com 1, 7. Menos 7 com 1, menos 6. 6 com menos 5, 1. Menos 1 com 1, 0. Ok. E aí, sexto grau, quinto grau, quarto grau. A equação que resulta é x4 menos 6x3 mais 7x2 menos 6x mais 1 igual a 0. Bom, é uma recíproca de primeira espécie com um termo do meio. Como tem um termo do meio, o que eu faço agora, pessoal? Pego e divido toda a equação pelo x ao quadrado, ok? Então, vamos embora. Divide todo mundo aqui por x2. Eu vou acelerar um pouquinho aqui esses passos, porque a gente já viu lá no início da aula como que eu me viro aqui. Então, você vai ter x2 mais 1 sobre x2. Bora juntar esses caboclos aqui. Com o menos 6 na frente em evidência, x e 1 sobre x. E o mais 7, que fica como termo constante. Vimos também que se eu chamar isso de z, de y, de a, que aqui vai ser isso ao quadrado menos 2. Logo, você vai resultar numa equação do segundo grau, em que eu achando y, eu volto e acho as raízes que eu quero, e nem precisa, de repente, achar as raízes, porque quando eu voltar, se eu apenas trabalhar no delta da equação do segundo grau em x que fica, eu já sei se eu tenho raízes reais ou não. Afinal, eu quero saber a quantidade, e não quem são, tá? Então, você vai ter que y ao quadrado menos 6y mais 7 menos 2, que é 5, igual a 0, o que é muito bom, né? Até alguém de humanas sabe, no caso aqui, talvez não, que produto 5 e soma 6, uma raiz é 1 e a outra é 5, ok? Então, você vai ter o quê? Fica, então, aqui que teremos, se o y for igual a 1, se o y é igual a 1, x mais 1 sobre x vale 1, que isso era o y, e fica x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Bom, gente, ele quer o número de raízes reais, o delta disso é negativo, então aqui não possui raízes reais. Ok? Agora vamos para o próximo. Se eu tiver agora aqui y igual a 5, x mais 1 sobre x igual a 5, né? Fica então aqui x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0. Você vai ter então que o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, 21. E aí, o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Já são duas raízes reais, né, galera? Então, a daqui tem duas raízes reais, mais as outras duas que eram, não se esqueça, o 1 e o menos 1. Então, um total de 4 raízes reais. Marque aí nas opções de vocês. Vamos olhar aqui, editor. Joga a questão, por favor, na tela de novo. Joga aí de novo e a gente vai ter aqui, nessa questão aí, o número de raízes reais era dado na letra D. 4 raízes, ok? Volte para mim. Beleza, então, pessoal? Você da frente, para você printar aí na sua casa. Não se esqueça, passa lá, se você não sabe nada disso, chegou o momento de você fazer parte do Fábrica D. Você vai ter aula comigo e com professores de igual nível, ou até melhor do que eu. Devo ser o mais fraquinho do site, eu sou o pior do site.
Então tem gente bem melhor, você já gostou da minha aula, tem gente melhor ainda para fazer com que você finalmente seja aprovado e classificado na sua prova, no seu sonho, desde a AFA, passando pela Escola Naval até o ITA e o IME, também com planos para EAR, Medicina e o UERJ, ok? O UERJ você quase não tem opção de plataforma que lide com isso, e modéstia à parte, quem tem que falar de UERJ é o pessoal local, porque a gente entende muito bem da coisa e já está nessa há anos, ok? Então, cupom Militares para 10% de desconto nos planos da área militar e Med Sonho para 10% de desconto no plano Enem, Medicina e UERJ para você. Te aguardo no próximo bloco, vou fazer mais uma questão do ITA em que você vai ver que, de novo, ele cobrou a decoreba quanto à classificação e nomenclatura em primeira ou segunda espécie. Que saco, né? Mas é a vida. Valeu? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Bom, galera, continuando aqui e fechando essa parte de equações recíprocas, mais uma questão sobre isso, joga na tela então. Você está vendo então que ele está pedindo para você resolver essa equação polinomial. Ele fala que ela é recíproca de primeira espécie e que o 1 é raiz, pedindo o produto A por B por C. Novamente uma questão do ITA aí na sua telinha. Volta para mim. Muito bem, mais uma vez, ele aqui, como eu tinha avisado, está fazendo o quê? Ele está colocando a nomenclatura para que você, futuritiano, saiba que equação de primeira espécie é aquela onde os coeficientes equidistantes são idênticos, ok? Segunda espécie são opostos, primeira espécie são idênticos. Senão, não tem jeito, você não tem como realmente dar o start na questão. Vamos lá, então. Se eles têm que ser idênticos, o A mais C mais 2 é igual ao A mais B mais 4 e o B mais 3C mais 1 é igual ao C menos A, tá? Então, ficamos com A mais C mais 2 igual a A mais B mais 4. O A corta, fica então B, né, ou C menos B igual a 4 menos 2, ou seja, C menos B igual a 2. Ok? Beleza. Depois disso, vamos pegar e fazer o quê, né? Tem também que falar que o B mais 3C mais 1 é igual ao C menos A. Então fica B mais 3C mais 1 igual a C menos A. Ficando então que B mais 2C mais A é igual a menos 1. Menos 1 foi para o outro lado. Já temos aqui duas equações, precisamos de uma terceira. E a terceira, lembrando que quando se diz que o 1 é raiz de qualquer equação polinomial, é, na prática, falar que a soma dos coeficientes é igual a zero. Que é, claro, também a mesma coisa que você pegar aqui, substituir o x igual a 1 e constatar que a soma dessa galera vai ser zero de uma forma ou de outra, tá? É só para agilizar as coisas que eu estou te relembrando disso. Então, você vai ter que A mais C mais 2 com B mais 3C mais 1 com C menos A com A mais B mais 4 igual a zero. Dá para cortar alguém? Acho que dá, né, galera? Ó, um A com menos A morreu e só, né? Quantos A's eu ainda tenho? Eu tenho um A, somente um A. Valeu. Quantos B's eu tenho? Um B, dois B's, tá aqui. E na parte do C, 1, 4, 5. 5C. 2 mais 1, 3, mais 4, 7. Tudo isso igual a zero. Pronto. Vamos embora juntar todas as equações. C menos B igual a 2. E A e B mais 2C mais A igual a menos 1. Se a gente somar as duas últimas, repara que o B corta com menos B, fica 3C mais A igual a 1, né? E aí a gente vai achar que, então, o A ele é igual a 1 menos 3C. E se eu isolar também aqui o B, eu fico com o B igual a C menos 2. Para colocar todo mundo em função do C, então fica B igual a C menos 2.
E aí vamos jogar lá na primeira equação, por exemplo. Você vai ter que A, que é 1 menos 3C, mais 2B, 2 vezes C menos 2, com 5C mais 7 igual a 0, tá? Então fica 2C com 5C, 7C menos 3C, 4C, menos 4 com 7, 3, mais 1, 4, C igual a menos 1. O B vai ser C com menos 2, ou seja, menos 1 menos 2 igual a menos 3. E o A vai ser 1 menos 3 vezes menos 1. Vai dar, então, 4. Acabou, né? Como ele quer o produto A vezes B vezes C, galera, vou botar aqui para não apagar ali, né? 4 menos 3 com menos 1, 12. Tá aqui. É o que ele queria. Tira o seu print aí, ok? E assim, nem pedia para resolver a equação. Reparar realmente como foi uma questão feita para a decoreba total da coisa. Ou você sabe o que é primeira espécie ou não sabe. Sem isso aqui, a questão não sairia, ok? Bom, se você estiver vendo a gente em aula aberta, saiba que essa aula fica aberta temporariamente. Ela só fica como mostrado das nossas aulas do Fábrica D. E o que você está perdendo? Vá lá, porque lá você vai ter um treinamento completo, vai ter todo um respaldo. Não são simplesmente aulas. A aula é o detalhe do detalhe da plataforma. Você vai ter toda uma orientação. Grupo de Telegram bombando com alunos querendo Itaim, AFEFON, Escola Naval ou SpaceX como você. Você terá simulados, terá também correção de redação e também agora estamos implementando para o futuro um plano com correção de provas discursivas. Vai ter muita coisa. De vez em quando há dúvida também, a gente vai tirar a dúvida e percebe que escrevendo para o cara não funciona, a gente envia um áudio, né, para ficar mais claro, que às vezes tem coisa que você no áudio explica que o cara escrevendo não entende nem a pau, mas por um áudio ele entende na hora numa boa, tá? Então tem todo um aparato de recursos para você aproveitar, mas é claro, gente, tem que estudar, não é? Comprar o plano, deixar largado e depois na véspera querer aprender tudo impossível. É o cara que se dedica e aí você tem, pela sua dedicação, tudo isso aparecendo para você. Você nem percebe que recursos que a plataforma tem. O cara que pega lá, olha um dia, uma horinha e volta, prevarica a semana inteira, enrola o mês todo. Esse cara não dá. Esse é natimorto como concorrente de si mesmo, inclusive, que ele não concorre nem com os outros. O problema é ele, o problema já está no interior dele. Ele não estuda, ok? Mas se você estiver disposto a ralar, a sentar a bunda na cadeira de sol a sol e aproveitar os recursos que temos, você com certeza vai se tornar um vencedor e um classificado na sua próxima prova ou concurso. Isso eu te garanto, ok? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova
para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFOM. Cara, e eu venho aqui falar do curso do Fábrica D, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo, a parte de matemática, a redação, pô, o tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram pra ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim. Cara, ele é um ótimo professor, o curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim que você, pô, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante você ver a sua evolução assim. E, pô, caso eu tinha, quando eu tinha algumas dúvidas, assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava para o Alexandre no privado ou no grupo, assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Já me respondeu 6h30 da manhã, eu acho que 6h30 ou 5h30, alguma coisa assim, bem cedo. Ou então meia-noite, 11h30, ele estava me respondendo também, sabe? Ele também é muito dedicado com os alunos, assim. Cara, sensacional. As aulas são ótimas, assim, você percebe que está saindo do nível básico ao avançado com as aulas, assim, o aprofundamento, né, que tem aquela musiquinha do Homem de Ferro, pô, aí você conseguia ver ali, caraca, agora vamos ver, porque o nível ali já começa a elevar muito, sabe? Aí, mas ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo, pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele, e às vezes, muitas das vezes até, você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava pra ele às vezes minha resolução, ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fábrica D. Cara, pô, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito, muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que poderia ser melhorado, o que estava bom, sabe? Pô, sensacional, galera. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, pessoal do Fábrica D. Me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Valeu. O seu futuro é brincadeira? Passar pro INE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e ITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Você está procurando um pré-vestibular completo? Acabou de achar Fábrica D, planos a partir de R$ 9,90, aprofundamento em biomédicas e um diferencial, aulas de exercícios. Você quer aprender? Vem pro Fábrica D. Fala galera, meu nome é Patrick Moraes, sou aluno da turma IMITA do Fábrica D, recentemente aprovado no CBMERG, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o curso e a minha trajetória até aqui. Bom, eu comecei a estudar pelo curso em meados de 2020, quando estava todo mundo tendo que se acostumar com essa realidade de estudar em casa. Eu pessoalmente nunca tinha me dedicado muito estudando em casa, mas tive que me adaptar, então decidi comprar o curso e comecei. Admito que de começo eu só usava o curso como um material de apoio, porque eu só estudava por livro. Até que em começo de 2021 eu decidi mudar um pouco a minha abordagem e usar o curso como forma principal de estudo. Eu estudava pelas videoaulas e pelas listas do curso e os livros como material complementar. Bom, já tendo resolvido dezenas de listas do site e assistido centenas de videoaulas, eu posso afirmar com propriedade que o material é excelente, a didática é excelente, todas as listas são muito bem feitas. Tem o grupo do Telegram, que a galera se ajuda, todo mundo manda dúvida, os mais veteranos do curso respondem e até mandam a resolução da questão completa. E a gente bate um papo sobre as provas e os percalços dessa vida de concurseiro. Bom,
A minha jornada rumo ao oficialato ainda não acabou, ainda tem muito papel pela frente. Inclusive, comecei a gravar esse vídeo aqui como dando uma pausa no meu papiro, né? E, como diria o professor Fortão, nosso querido mestre Alexandre, que é aprender vem pro Fabricadeiro. Meu nome é Pedro Ian, eu sou de Fortaleza, Ceará, e fui aprovado no concurso da EFON 2020 lá para Belém, lá pro Ceará. Bom, como eu conheci o curso, eu conheci a EFON, meu pai queria que eu fizesse a EFON, e eu comecei a estudar de casa. Meu colégio, ele era preparado para o Enem, ele nunca preparou, a intenção dele não é o concursos militares. E aí eu não tinha aquele apoio necessário em matemática, inglês, física e essas matérias que caem nos concursos militares. Ele é muito focado no Enem. Até mesmo em redação eu precisava de um apoio melhor. E quando começou a pandemia, eu comecei a ajudar por videoaulas, canais no YouTube, e aí eu achei o canal da Fábrica D. E toda vida que eu vi um vídeo, tava lá o Alexandre falando, vem pra nossa plataforma. E eu, não, vou assistir os videoaulas aqui do YouTube. Só que aí chegou um momento, assim, uns 3 meses antes da prova, a prova estava marcada para agosto, depois ela foi adiada para setembro, mas, assim, 3 meses antes de agosto, acho que junho, eu disse, eu vou lá ver essa plataforma. Aí cheguei lá, eu vi que o preço era bem em conta, uma das mais baratas do mercado, e fui. Eu falei, pai, eu nunca pedi nada pro meu pai é aqueles caras que não compra nada da internet, mas eu disse, pai, compra, tá tão barato, e eu acho que é muito boa, que vale muito a pena. Aí ele deu esse voto de confiança, a gente deu esse voto de confiança e acabou dando certo. Quando eu cheguei lá, os conteúdos básicos muito bons, aqueles que você pode encontrar, mas o diferencial que são os conteúdos avançados para o ITA, para EFON, cálculo, álgebra linear, esqueci agora, álgebra linear, esses conteúdos assim todos perfeitos, que você não encontra em qualquer lugar, inglês muito bom para EFON, me ajudou muito. Eu acho que só estudando em casa sozinho, vendo videoaula no YouTube, não teria dado certo. Outra coisa que me ajudou muito também foi as listas de exercício, porque a aula qualquer lugar tem. Agora, aquelas listas que vão subindo você, do mais fácil até o mais avançado, não é todo lugar que tem. Então, eu só queria agradecer ao Alexandre, a todos os professores, que eu tenho certeza que não seria possível do jeito que eu estava estudando, sem o apoio da plataforma, sem o Tira Dúvidas, que eu esquecendo de falar, Tira Dúvidas do Telegram com os outros alunos, que um passa dúvida do outro, dá uma dica, faz aquilo, indica um livro, caso você já tenha feito tudo, indica livros, indica... É uma plataforma muito boa e eu só tenho a agradecer por ela, pelo que ela fez por mim. E o preço que eu paguei pela plataforma, que meus pais pagaram, praticamente de graça, perto do que eu vou ganhar em troca por ter passado na EFON. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Isis, eu fui aluna da IAR em 2019, 2020 2021, né? Me formei ano passado, em junho de 2021. Sou do Esquadrão, né? Fui do Esquadrão Verde, da turma Parabellum. Vim aqui, né, para falar um pouquinho da minha rotina, para vocês lá na IAR. Num dia comum. Trouxe até um roteirinho aqui para não esquecer de falar nada. Vamos lá. Primeira coisa que você, né, chegou lá na IAR, tal... no caso, é alvorada, né? Alvorada que eu me lembro, gente, acho que era 5h30 da manhã. Então, a partir de 5h30, você não podia mais estar na cama, você tinha que levantar, né? Se estivesse na cama, eu acho que isso, não pode, não tá errado. E isso só de segunda a sexta, tá, gente? Sábado e domingo, a gente era liberado, você podia dormir até o horário que você quisesse. Isso é só quando você é na rotina normal. Aí, beleza, ia entrar em forma e tinha um café da manhã. Aí você entrava em forma pro café da manhã. E a gente ia entrar em forma de novo ali no pátio, né? Um grupo de alunos, pra entrar em forma pra ir pras aulas nos galpões. Porque assim, a minha especialidade, eu sou BEP. Só que, o que é BEP, né? Básico de Estrutura e Pintura, não sei se todos sabem. Aí, porque aquilo, tem BEP, tem BCP, tem SBO, que é bombeiro, tem BEI, que é básico em eletricidade e instrumento, tem várias especialidades. A minha era BEP, então eu ia pro meu galpão de PEP. Cada especialidade tem o seu galpão. Aí beleza, aí lá eu ia. O que seria um galpão? Seria um local que tinha salas, né? No caso do meu galpão tinha 2 salas e tinha a parte de prática também, né? Alguns, ai meu Deus, o nome que fala
os aparelhos lá, né, pra eu fazer a prática da minha especialidade. Acho que era 11 horas, mais 11h30, por aí a gente saía, né, de cada um saía do seu galpão e voltava pro pátio PCA. E aí, no caso, nós teríamos a parada diária. O que seria a parada diária? A gente entrava em forma de novo e a gente ia desfilar, né? Desfilar, marchando lá e tal. Isso era por série, porque tinha primeira, segunda, terceira e quarta série. Cada série dura 6 meses. E aquilo. Isso porque, tipo assim, cada série por isso são 2 anos. Porém, 2 anos para quem é CFS. No meu caso, era CFS. E tem a AGS, que dura só 1 ano. Só que como é que funciona? Qual é a diferença, né, do CFS e do AGS? Eu acho que muitos de vocês devem saber, mas deixa eu só falar. CFS é quando você entra com o ensino médio completo, você não tem técnico. O EAGS, você faz o ensino médio técnico. No meu caso, eu não tinha o técnico, então eu tive que entrar como CFS. Aí, ok. Aí nisso, EAGS hoje em dia, eu não sei mais como funciona. Você deve estar perguntando, tá bom, Isis, se você é CFS, é 2 anos, cada 6 meses é uma série, como é que funciona a EAGS? Então, quando eu tava lá, na minha época, era assim, eles se formaram, eles tinham quarentena, aí o banho do bicho, depois do banho do bicho, eles já iam pra 3ª série. Aí ficavam 6 meses de 3ª série, depois mais 6 meses de 4ª série, aí se formavam. Eu não sei como é que tá agora, entendeu? Eu não sei se mudou, não sei se eles ficam 2 meses agora de 1ª série, eu não sei como é que tá, porque eu não tô mais na escola. Mas, quando eu estava, era desse jeito. Aí, enfim. Aí nisso a gente ia lá, desfilava, né, marchava, e depois disso a gente ia almoçar. Aí depois a gente almoçava no rancho e tal, aí depois que eu almoçava, entrava em forma de novo para ter mais aulas na DE. Só que nesse caso, DE não, no galpão, é porque tem o galpão e tem a DE. O que é a DE? Divisão de ensino. É um local que tem várias salas de aula. Porque assim, lá a gente tem aula específica para a especialidade de cada um, porém não é só isso, a gente também tem aula que é comum ao esquadrão todo, que é aula de regulamento, várias aulas lá que era comum ao esquadrão todo, resumindo. Aí nisso, depende, né, tinha dia que a gente ou ia pro galpão ou o esquadrão todo ia pra DE, pra esse local, para ter essa aula que era comum a todo mundo. Enfim, instrução. Aí, às vezes, não era todo dia, mas tinha dia que a gente tinha educação física, na parte da tarde. Aí, era umas 3 horas, 3h10, por aí, a gente voltava na DE, ou indo cada um no seu galpão, pra trocar de farda e entrar em forma de novo para educação física. Aí, beleza, fazia educação física e tal, beleza, show, acabou. Aí, nisso, a gente ia todo mundo pro esquadrão, de novo, e tomava banho e tal, e trocava de farda, outra farda de novo, pra entrar em forma de novo e jantar. Aí, beleza, jantava. Aí depois da janta, passava um tempinho e tinha o pernoite. O que é o pernoite que fala? É quando você entra em forma de novo e o pessoal é meio que uma revista que fazem você. Entendeu? Você só farda passada direitinho, faz para as meninas o coque, se tá bem feito. Ou a unha, né? Porque a unha também você não pode estar passando o dedo, tá? Não gosta, vão aprender quando vocês passarem, agora vocês vão saber o que é. E cabelo também, né? Em relação, tipo, eu na minha primeira série, o meu cabelo era curto, então não podia encostar na gola da farda. O cabelo tinha que estar mais aqui assim. Era bem curto mesmo, não podia encostar na gola. Agora era um pouco alto, então tinha que estar acima da gola. Aí eu preferi, meu cabelo era grande, então eu preferi cortar para ser mais fácil, na primeira série. Isso aí vai de cada um. Aí, enfim. Aí nisso, depois do pernoite, a gente tava livre. O pernoite era mais o quê? Umas 7 horas? Acho que era mais ou menos umas 7 horas. Aí depois disso a gente tava livre, porque você podia fazer o que você quisesse. Entendeu? Aí lá no caso, lá tinha os centros, né? Centros de tradições, que tinha o centro do pessoal do Sul, tinha de Minas e o pessoal do Nordeste. Aí aquilo, como eu sou carioca, né? Então eu não tinha direito aos centros, porém eu podia ser convidada por alguma amiga, por algum amigo para ir lá visitar. E é o que acontecia, né? Eu fui convidada, então eu cheguei a conhecer os 3 centros. É muito legal, bem bacana. Você pode fazer comida no centro,
faz novas amizades, é legal, né? Porque você se interage com outros esquadrões, né? No caso, eu sou verde, parabéns, também interagi com o esquadrão amarelo, fazer amizade com o pessoal do esquadrão branco, o pessoal do esquadrão azul, o esquadrão prata, é legal, entendeu? E era isso, aí no final, ou você podia também ir pra DE à noite estudar. Lá porque a DE, algumas salas ficam abertas para você estudar. Se você quiser passar a madrugada na DE, você podia ficar estudando lá, entendeu? Não tinha problema nenhum. E tinha 2 outros locais também lá para você se descontrair e tal, que era a Sayar e o Clube dos Alunos. A Sayar era bem legal, que tinha televisão lá com Just Dance, tinha jogos, tinha como você ver futebol, tinha também sinuca, mais o que? Era um local pra você realmente descontrair. Tinha uma sala lá com, eu me lembro que era com computadores, os meninos lá ficavam jogando jogos lá, enfim. E o Clube dos Alunos também tinha essas coisas, a mesma coisa, tinha sinuca, eram locais assim, que você quisesse se descontrair, você poderia ir lá e jogar algum jogo, conversar. Tinha muita gente que levava bolo e tal pra cantar parabéns lá, né? Lá na IAR a gente tem uma cantina. Então, a cantina vendia, às vezes, pacote de bolo, salgadinho, aniversário de alguém, refrigerante. Então, era bem legal. Aí, enfim, aí depois disso você tava livre. Aí, dava 10 horas da noite, as luzes do alojamento se apagavam. Só a luz dos banheiros que ficavam ligadas. Então, a partir depois das 10, você tinha que estar ou dormindo, no caso, tipo, apagando o telefone. Você não podia mexer no celular. No alojamento, luz apagada, você podia mexer no banheiro. Mas no alojamento não, era pra realmente você dormir e silêncio, ficar silêncio, silêncio total. Isso é um resumão, né, gente, que eu tô falando, porque tem muito mais coisa. Mas a rotina basicamente era essa, lá na IAR. Eu tô enxugando bastante, porque tem bastante coisa, né, que a gente fazia lá. Mas isso eu contei pra vocês um dia, assim, um dia normal, um dia típico que não tem nada diferente. Porque às vezes, não era sempre, às vezes só, bem poucas vezes, a gente tinha palestra depois das 7 da noite, um pernoite, e depois o esquadrão todo junto. A gente ia para um local, às vezes nem era só, tipo, um esquadrão único, às vezes era todo o corpo de alunos, todos os esquadrões, ia lá pro CTE, lá para um outro local, né, para ter palestra sobre alguma coisa. Mas não era sempre, entendeu? Era só de vez em quando. Enfim, gente. Então, isso foi um pouquinho, né, da rotina de como é a IAR. E é aquilo, não desistam, entendeu? Fiz a primeira prova, não passei, prova difícil, vou desistir. Não façam isso. Eu tinha muita dificuldade em inglês. E eu tentei várias vezes a prova da IAR, não foi só uma. E quando você passa, é uma sensação única. Aí você vai lembrando de tudo que você passou, né? Vem tudo na sua cabeça, tudo que você passou para você conseguir ser aprovado. Aí você lembra dos seus pais, lembra dos seus professores, lembra de tudo, todas as dificuldades que você teve para você conseguir chegar àquilo ali. E é uma das melhores coisas quando você pega a prova. Para mim foi uma sensação única. Eu peguei a prova, vi o gabarito no oficial, comecei a corrigir. E vi que fiz a média lá e consegui acertar um monte de coisa tal, e vi que minha média estava dando pra entrar. Caraca, cheguei a me emocionar, principalmente em inglês, né? Minha nota foi boa e a dificuldade que eu tinha era gigante. E quando eu corrigi, vi que consegui passar, foi uma felicidade sem igual. Não é que coisa que você faz, você quer contar pra sua mãe, pro seu pai, e aí você quer contar pros seus professores também, que te ajudaram. E eu tenho muito que agradecer ao professor Alexandre, professor de matemática, porque aquilo às vezes tinha aquela questão que vinha assim, cabulosa. Aí eu, gente, como é que faz isso? Às vezes não sabia nem começar. Aí eu, professor, me ajuda, professor, socorro, ajuda aqui, não sei o que eu mandava, e ele mandava direitinho, explicadinho a questão, passo a passo. Ele é muito didático, né? Não sei se vocês sabem o quadro dele, pra mim quando eu tinha aula com ele, os quadros eram sensacionais. Porque era bem explicadinho e tal, da forma bem didática. E assim, eu tinha dificuldade em matemática, mas não era igual uma dificuldade que eu tinha em inglês, entendeu? Então, quem tem muita dificuldade em matemática o professor Alexandre é excelente, mas no meu caso a minha dificuldade maior no inglês. Mas enfim, aí nisso eu agradeci muito a ele e continuo agradecendo porque aqui, nossa gente, eu não sei explicar, é tanta emoção,
quando você pega a prova, corrige, e quando, a emoção maior ainda é quando você vê que você é titular. Você passou tal, você vai lá para titular. Nossa, é sensacional. E é aquilo, né? O melhor momento é a formatura. Quando seu pai tá lá, sua mãe, sua avó, o pessoal que te acompanhou durante a sua, né? Os seus longos 2 anos ou 1 ano, se você for aí AGS. Então, assim, é muito gratificante. Muito, muito. Então, tem uma coisa pra dizer pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos, porque a hora vai chegar. Às vezes você pode achar, caraca, eu não vou passar, isso não é pra mim, eu não sei, não. Você sabe. Só basta você sentar, fazer um cronograma, porque falar é só estudar. Não é só estudar. Muita gente fala, é só estudar, até parece que é fácil. É fácil falar, é sentar, faz um cronograma direitinho, vê o que você tem mais dificuldade, foca naquilo, mas também você não estuda só aquilo, né? Porque o concurseiro é aquilo, você não pode estudar só matemática, você não pode estudar só física. Você tem que estudar um pouquinho de cada coisa, porque no concurso não cai só matemática, não cai só inglês, cai 4 matérias, no caso da IAP, falando especificamente. Então, foca e a vitória é certa que vocês vão conseguir. Então, deixa aqui bom estudo para vocês. E o que precisar aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários. Eu vou vendo, o professor também, Alexandre, vai vendo, vai me falando. E o que eu puder ajudar vocês, o que eu souber, tamo aí, beleza?